Fala, minha galerinha do quinto ano, estamos aqui hoje para mais uma aulinha. Nessa aula de hoje nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o nosso sistema locomotor, certo? Nós até conversamos um pouco sobre ele na nossa aula de interação, vocês estavam perguntando como seria, né? Se a gente ia assistir um pouco, comentar um pouco sobre ele na nossa aula de interação, mas nós não comentamos, né? Então, vamos já aqui para a nossa aula na página 33. Então, o nosso sistema locomotor, ele é formado por um sistema esquelético, certo? Formado por um esqueleto, os ossos, formado por ossos e músculo. Sistema esquelético e sistema muscular, formado por ossos e músculo, que é esse que dá o sistema locomotor. Então, ele é muito importante porque ele possibilita o quê? Os movimentos do nosso corpo. É ele quem faz a gente poder o quê? Nos movimentar, né? Então, o que possibilita os movimentos do nosso corpo é a presença do sistema muscular e sistema esquelético que forma o sistema locomotor. E essa locomoção só é possível por ter uma ação conjunta, por formar um conjunto para realizar essa função, essa locomoção. Conjunto de quem? A ação conjunta de ossos, músculos e articulações. Esse conjunto de ossos, músculos e articulações, certo? É o que forma a nossa locomoção, é o que possibilita a locomoção do ser humano e dos animais também vertebrados. E que toda essa locomoção é comandada por o nosso sistema nervoso. É o nosso sistema nervoso que comanda esses movimentos, certo? Que são realizados por ossos, músculos e articulações, por esse conjunto, essa ação conjunta. Então, os animais vertebrados, inclusive os seres humanos, apresentam o sistema de locomoção, que constitui o quê? Ossos e músculos, o que possibilita a realização de movimentos como andar, correr, pular. Aí a gente vê aqui engatinhar, né? Toda essa movimentação, movimentar as mãos, pegar, tudo por conta dessas ações conjuntas do nosso sistema locomotor. Aqui mais à frente, na nossa página 34, a gente vai ver um pouco vamos iniciar vendo um pouco sobre os nossos ossos, certo? Os ossos, eles são o quê? Rígidos, né? Esses ossos são rígidos, os nossos ossos, que tem a função de quê? De sustentar e proteger. Ele dá sustentação ao nosso corpo e protege os nossos órgãos internos. É o que nos sustenta. Já imaginou se a gente não tivesse ossos? Se a gente não tivesse ossos, a gente não se sustentava em pé. A gente ia ser só um conjunto de músculos que não ia se sustentar em pé. Então, a gente necessita desses ossos para nos dar sustentação. E precisamos dele para proteger. Proteger o quê? Os nossos ossos do crânio, ele protege o nosso cérebro. Os ossos da costela, protege o nosso coração, protege os nossos pulmões, certo? Então, protege os nossos órgãos internos e sustenta o nosso corpo. Então, o esqueleto de uma pessoa adulta é formada, em média, por 206 ossos, certo? Esses 206 ossos dão a sustentação da nossa estrutura e a proteção dos nossos órgãos internos. Vamos ver aqui um pouquinho do nosso esqueleto humano. O esqueleto humano, ele é formado por um conjunto de ossos, ou seja, o esqueleto humano é o conjunto de ossos. E todos esses ossos é o que formam o nosso esqueleto. Temos aqui os ossos do crânio, certo? A cabeça apresenta vários ossos, ossos do crânio, tem os ossos da face, e os ossos do crânio, ele tem a função de proteger o quê? O nosso cérebro. Os ossos da face, ele vai dar a forma do nosso rosto. Temos os ossos do nosso braço. Os ossos do nosso braço, aí nós temos o quê? O húmero, que é um osso longo, né?
Que está ligado ao nosso cotovelo. E temos o do antebraço também, né? Que temos osso do braço formado pelo húmero, rádio e una. O nosso braço todo ele é formado por húmero, osso, húmero, rádio e una. Esses ossos, eles dão o quê? A formação do nosso braço, vindo do ombro ao cotovelo, do cotovelo até a nossa mão, né? No caso, nosso braço e braço, que é essa parte aqui, e antebraço. Então, o braço é formado por o húmero e o antebraço é formado por o rádio e una. No nosso antebraço, nós temos dois ossos, o rádio e una. E entre eles tem os músculos. Então, as mãos são formadas por ossos pequenos, por 30 ossos pequenos, e são encaixados com as nossas articulações, para a gente poder realizar esses movimentos, certo? Seguindo aqui, a gente tem o osso nosso tórax, que é formado por o externo e as colunas. As colunas é o que protege o nosso coração, nosso pulmão, que dá essa proteção, né? E é que é a nossa costela. As costelas protegem os órgãos, coração, pulmão, que faz toda essa formação do nosso tórax. A nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, formada por 33 vértebras, por 33 ossos, as vértebras, né, chamada de vértebras, ela que mantém o nosso corpo em pé, podendo manter-se a nossa coluna ereta, né? E também é o que ajuda nesse movimento de poder, curvar, girar, se agachar para pegar as coisas. É justamente essas vértebrazinhas. Se nossa coluna fosse toda inteira, a gente não se dobraria assim. Então, a nossa coluna é formada por vértebras, essas 33 vértebras, que auxilia também na curvatura, ajudando a curvar para pegar as coisas, retornar, certo? Nossa perna, temos o nosso membro aí inferior à perna, que é formada por nosso maior osso, a nossa coxa, tem o nosso maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Apresenta os ossos grandes e resistentes. Nosso fêmur ele é um osso longo e resistente, sendo o maior osso do corpo humano. Temos no nosso pé as falanges, que são os ossinhos pequenos. Falanges que formam os dedos do pé, da mão, são os falanges. Os ossos dos dedos, né, são esses falanges. E nos nossos ossos, a gente encontra a nossa medula óssea, certo? A medula óssea, que está no interior dos nossos ossos, ela atua na fabricação de células sanguíneas, a célula do sangue. Na nossa medula óssea, nosso osso, a gente tem a medula óssea que atua na formação de célula do sangue, na fabricação de células sanguíneas. Tá bom? Então, vamos ver aqui agora um pouquinho sobre os nossos músculos, que é a outra parte do nosso sistema locomotor. Os músculos, né? Os nossos músculos, eles auxiliam também na nossa movimentação, para o corpo se mover. Então, nós temos que ter os músculos que estão ligados aos ossos. O osso, ele dá sustentação, mas o músculo ligado a ele também é o que auxilia nessa ligação para a gente poder fazer o quê? Se andar, correr, pular, sorrir. Para sorrir, a gente tem que ter esses músculos. Todos eles realizam um movimento que auxiliam na nossa locomoção, certo? Aqui, nesse auxílio de locomoção, nós vamos ver aqui sobre os músculos esqueléticos, que são os músculos que ficam ligados aos ossos, certo? Ligado ao nosso esqueleto humano, tá bom? Então, nós temos no nosso corpo aproximadamente 600 músculos. Nós temos no nosso corpo, no corpo humano, aproximadamente. E eles têm o quê? Variação de forma e tamanho. Eles variam de forma e tamanho
E eles trabalham de duas formas, contração e relaxamento. A gente pode ver na nossa musculatura aqui, contrai, apertou, ele está contraindo, relaxou, contrai, relaxa. Isso é a forma que ele trabalha, de contração e relaxamento. Então, dos nossos músculos, vamos ver aqui um pouco sobre ele. Vamos ver aqui, observando aqui o corpo, né? Nós temos aqui no nosso músculo o músculo do pescoço, que ele movimenta a cabeça, ó, para todos os lados, auxilia no movimento, certo? Auxilia no movimento da cabeça. Os músculos do nosso ombro, certo? Levanta e abaixa o braço. É ele que auxilia fazendo esse levantamento e abaixando o braço. Músculos do tríceps, que é essa parte aqui, ó, que estica o braço, e bíceps, estica, para esticar e para voltar o nosso braço, dobrar o braço. Músculo do abdômen, que movimenta o corpo e ajuda na nossa respiração. Lembra que a gente tem os nossos músculos para ajudar na respiração. O nosso músculo do abdômen, ele auxilia nessa também, ajudando na nossa respiração. O músculo da coxa, que ajuda no movimento da nossa perna, na hora de correr também, para movimentar a nossa perna. Ele contrai e relaxa, para a gente fazer esse movimento. O músculo da canela, movimentando os pés para baixo e para o lado, para a gente fazer esse movimento, puxando a perna mais para dentro e para fora o pé. A panturrilha, levantando o calcanhar, levanta e baixa, a gente fazer esse movimento e também auxilia no equilíbrio do corpo humano, dando maior sustentação. Então, os músculos, eles não trabalham sozinhos, eles realizam aqui uma ação conjunta junto com os ossos e as articulações, certo? E são comandados pelo nosso sistema nervoso, permitindo aí os movimentos que a gente pode ter. Os movimentos o quê? Voluntário e movimentos involuntários. Os movimentos voluntários são os movimentos que são realizados quando a gente quer mover-se, né? Ou seja, voluntário, eu quero mover, eu vou mover minha mão, estou movendo. Já os movimentos involuntários são aqueles movimentos que são realizados sem a gente querer. O nosso coração mesmo, ele é formado por músculo. E os músculos do coração, eles realizam movimentos involuntários, ou seja, a gente não escolhe se quer mover ou não. É o nosso sistema, né, nervoso que comanda esses movimentos e eles vão se mover. Então, esses movimentos são chamados de movimentos involuntários. Eles fazem independente da nossa vontade. Independente de eu querer ou não, o meu coração vai continuar batendo, né? Realizando esse movimento involuntário, certo? Então, a gente tem esses movimentos do músculo, movimento voluntário e movimento involuntário. E o nosso músculo, ele ajuda junto com os nossos ossos para dar sustentação ao corpo e poder manter-se o nosso equilíbrio. E as nossas articulações, que a gente tem articulações móveis, né? Articulações móveis, fixas e articulações imóveis. As móveis é a que a gente pode mover, é o nosso punho. As fixas, o nosso crânio, ele é formado por vários ossos, mas a gente não move os ossos separados. E que são imóveis, a do nosso crânio. E as móveis, imóveis, né? Que são as do nosso crânio, né? A gente tem as articulações que auxiliam também nesse movimento do nosso corpo. E semi-móveis, que a gente tem a da nossa coluna. Ela movimenta mais um pouquinho, a gente pode dobrar, mas não pode girar, fazer um giro completo, igual a gente faz na nossa mão, né? Então, elas são chamadas de semi-móveis, certo? Então, essa aulinha foi para a gente conhecer um pouquinho sobre os nossos músculos, sobre o nosso sistema locomotor. Espero que tenham tirado todas as dúvidas. Qualquer coisinha, esteja procurando a Pro aí. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus e façam a atividade.
a nossa atividadezinha lá, para finalizar o nosso módulo, finalizando o conteúdo para a nossa provinha da segunda unidade, página 36 e 37, ok? Valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Tchau.